Os efeitos especiais tornaram os filmes modernos de super-heróis possíveis. Nas páginas dos quadrinhos, se você precisar de alguém com poderes espetaculares, como levantar carros, voar entre naves espaciais ou disparar raios através dos olhos, a única coisa que você precisa fazer é desenhar. Nos filmes, isso é só o começo. Você precisa desenhar, conversar e decidir se é melhor simular pelo computador ou pedir alguém que faça. A resposta muitas vezes é uma combinação dos dois. Nos filmes da Marvel, existem muitos efeitos práticos que são feitos fisicamente, mas existem alguns usos do CGI que podem surpreender você. Um dos grandes benefícios de uma cena desenhada artificialmente é que você pode viajar no tempo com um personagem. Todos podem parecer ter qualquer idade a qualquer momento. Os Simpsons são um jovem casal em 3 décadas diferentes. Antes, se você queria uma versão mais jovem de um personagem, precisava encontrar um ator mais jovem para interpretá-lo. River Phoenix se destacou como um jovem Indiana Jones. Essa é a maneira antiga de fazer isso. Agora, com CGI, o mesmo ator pode ter várias idades. O objetivo da Marvel é usar o método 2D, em que a performance do ator é filmada no set e imagens de referência do início da sua carreira são usadas para redefinir a cena quadro por quadro. Assim, em Guardiões da Galáxia Volume 2, a sequência de flashbacks de Kurt Russell teve um pouco dele de hoje e um pouco do filme Carros Usados. Esse cabelo faz muito sentido agora. Em um momento ou outro, quase todos os personagens da Marvel foram a versão mais jovem de si mesmos. Ou no caso do Capitão América, uma versão menor de si mesmo. Até Samuel L. Jackson, apesar que a maior parte do seu rejuvenescimento parece ser porque o tempo tem medo dele. Claro, fazer alguém parecer mais jovem é uma coisa. Você está fazendo com que uma pessoa pareça a sua versão mais jovem. O verdadeiro truque é escolher um ator completamente diferente e quase ninguém perceber. Durante as filmagens do Homem de Ferro 3, Robert Downey Jr. sofreu um acidente no set e acabou torcendo o tornozelo. Nenhum super-herói perde por causa de um tornozelo torcido. Eles precisam ser fortes para salvar o mundo. Infelizmente, muitas outras cenas de ação estavam chegando e nem todas elas eram dentro do traje. A produção foi interrompida por 6 semanas enquanto eles decidiam o que iriam fazer. Em vez de adiar a data de lançamento, eles conseguiram um dublê para Robert e filmaram imagens dele como referência para depois inserir em cenas em que ele não estava presente. Inclusive na cena em que joga o seu antigo reator de arco lá no oceano. Esse mesmo efeito foi usado para fazer Steve Rogers parecer menor em Capitão América, o Primeiro Vingador. Às vezes, os melhores efeitos visuais são aqueles que ninguém percebe que são efeitos visuais. Essa foi uma das poucas vezes em que a desculpa "vamos consertar no pós-produção" funcionou de verdade. Ah, Homem-Aranha, Homem-Aranha, faça o que uma aranha pode fazer. Crie uma teia de qualquer tamanho, cole nas paredes, crie um traje esportivo adequado com design complicado que pode resistir a uma briga. O traje é um conceito que todos aceitam nas histórias dos super-heróis. Em algum momento, quando a pessoa começa a ter superpoderes, ela consegue fazer um lindo uniforme com o poder do super-herói. Ou isso, ou tudo pareceria roupa de motoqueiros. E não importa o que Scott Summers diga, porque sim, preferimos os trajes que o couro. Para ter um incrível traje do Homem-Aranha, isso foi tratado tanto na narrativa quanto nas filmagens. Peter Parker ganhou uma atualização no traje graças à tecnologia da Stark Industries e recebeu a aparência certa graças aos efeitos de computador. Tom Holland usa um traje prático no set que tem tudo, menos movimento dos olhos, mas entre o cenário e a tela tem um pincel digital que foi usado na roupa para esconder zíperes e costuras, além de suavizar quando ele se agacha demais. E a gente só precisa encontrar uma calça que veste bem. Existem muitos elementos que compõem a produção de um grande filme do universo da Marvel. Embora exista muito o que dizer sobre a visão do diretor, a realidade é que muitas pessoas precisam concordar com as decisões dele sobre quase todos os aspectos do filme. Tudo isso tem que acontecer enquanto o filme está em produção. Quando se define um cronograma, tudo precisa estar pronto naquele dia. E se não estiver, é melhor que você tenha computadores gráficos muito bons. Numa entrevista com o comicbook.com, os supervisores de efeitos Russell Earl e Bruce Holcomb não conseguiram explicar muito bem por que animaram os trajes quânticos nas pós-gravações. Provavelmente os designs ainda não tinham sido finalizados e fazer dessa maneira deu a eles mais flexibilidade. Às vezes os trajes feitos de forma digital são para facilitar o movimento do ator. Os capacetes são um grande obstáculo, porque quando ele é tirado tem muito pouco tempo para apoiá-lo em algum lugar. No caso dos trajes quânticos é mais vantajoso fazer através do CGI do que o tempo para mudar de ideia. De qualquer forma, existiam muitas sequências que seriam realizadas com CGI, como por exemplo o voo pelo reino quântico, facilitaria manter o visual do traje, ou seja, manter o mesmo modelo em todas as cenas.
Às vezes, em uma grande produção como um filme da Marvel, as decisões são tomadas muito antes da produção começar, só para que as pessoas possam mudar de ideia durante a pós-produção. Isso é uma realidade em uma indústria como a Marvel, em que todos os filmes existem por conta própria, mas também estão relacionados um ao outro como parte de uma história épica de 23 filmes. Entre Thanos destruindo metade do universo e os Vingadores sobreviventes viajando no tempo para trazer todos de volta, é possível ver a figura de Nick Fury e sua inspiração na iniciativa dos Vingadores, quando ele conheceu o piloto amador americano que se tornou um guerreiro superpoderoso do espaço. A Capitã Marvel contou a história do sucesso de Fury como super-herói, ainda que ela tenha chegado tarde demais para impedir Thanos. Devido à complexidade desses sucessos de bilheteria, Ultimato foi filmado primeiro e Capitã Marvel depois. Durante os dois filmes, ela usou o mesmo uniforme. Depois, alguém mostrou que as personagens mudavam de roupa a cada 2 anos, depois que os filmes estreavam e Danvers não trocava há 25 anos. Então, eles trocaram para ela digitalmente. Uma das coisas mais difíceis de animar é o cabelo. A cabeça humana tem em média 100 mil folículos capilares. A não ser que você seja o Homer Simpson, aí você teria 4 ou 5. Todos esses fios precisam ser animados, e o que é pior, todos esses 100 mil fios têm vida própria. Pergunte para qualquer pessoa que tenha tido os cabelos abaixo dos ombros e ela vai concordar. Especialmente se você estiver flutuando no espaço cercado pelo poder da pedra do espaço. A roupa da Capitã Marvel não foi a única mudança sofrida pela super-heroína em Ultimato. Ela também teve tempo para mudar o cabelo, algo com que Rocket aparentemente não está acostumado. Mas a pegadinha não é só que ela mudou o cabelo. As fotos dos bastidores mostram que durante o seu resgate espacial, Brie Larson usava uma touca, o que significa que o cabelo brilhante, espacial e flutuante foi animado mais tarde. No passado, para dar consistência aos personagens, os atores eram filmados em uma piscina azul ou verde e depois a água era removida na pós-produção para que o personagem parecesse leve na vastidão do espaço. Mas filmar na água significa custos e dificuldades, então a Marvel assumiu a tarefa da pós-produção e animou os cabelos espaciais da Capitã Marvel com efeitos. As regravações acontecem quando você descobre que todo o seu planejamento e plotagem não deram certo, e você vai precisar adicionar algo ou refazer uma cena para que o seu filme faça algum sentido. Não importa quanto tempo você gasta na pré-produção ou quão eficiente a equipe é durante a produção para realizar todas as imagens da lista. Inevitavelmente sempre existe alguma coisa que não funciona como planejado, ou parece que nem foi planejado. Você está na fria realidade da sala de edição. Isso envolve chamar de volta os atores que geralmente já estão fazendo outros papéis, garantir as mesmas locações e combinar meticulosamente as filmagens para garantir a continuidade. Pode ser bem tedioso. Ou você pode decidir que a cicatriz no rosto é muito difícil de perceber na luta entre Steve Rogers e Steve Rogers, voltar na filmagem original e simplesmente desenhar um capacete em um deles para que o público saiba quem é quem. Foi exatamente o que aconteceu na luta entre o Capitão e o Capitão em Ultimato. A princípio, uma cicatriz facial deveria separar os dois Steves que vêm de tempos diferentes, mas é claro que não funcionou. Então, usando a mesma tecnologia que usaram para rejuvenescer o personagem, eles adicionaram um capacete. Aquela cena do aeroporto em Guerra Civil foi épica. 12 dos heróis mais poderosos da Terra, incluindo os recém-chegados Pantera Negra e Homem-Aranha, se enfrentaram num aeroporto alemão durante uma das batalhas principais desse filme crossover disfarçado como filme solo do Capitão América. Ver todos esses personagens juntos na tela foi épico. Só que não eram eles na verdade, pelo menos não todos eles. O que não quer dizer que as equipes de filmagem não foram num aeroporto alemão. Além de filmar alguns elementos, eles também mapearam mais de 600 movimentos para recriar e manipular digitalmente. Apesar que a maior parte dos combates foi capturada na Pinewood Studios em Atlanta em frente a uma tela verde. Os únicos personagens que não foram animados foram os que não usavam máscara ou capacetes, e mesmo assim, algumas cenas deles foram descartadas e substituídas por efeitos. Essa nem sempre foi a intenção. A luta foi filmada antes de Tom Holland ser escalado com o ator de Le Parkour com a roupa de Homem-Aranha filmado no local com o verdadeiro Pantera Negra. Os dois personagens tiveram um upgrade em suas performances como super-herói até se tornarem uma referência para as versões animadas. E Tom Holland foi adicionado capturando movimentos e falas gravadas depois que ele foi escolhido para fazer parte do elenco. A filmografia da Marvel tem um delicado equilíbrio entre a liberdade artística e o objetivo principal de contar um único episódio de uma história maior. Com 23 filmes, a saga Infinity já teve quase o mesmo número de episódios que uma temporada de uma série tradicional de televisão. Só que com episódios com 2 ou 3 horas de duração, enormes orçamentos e 11 anos de produção. Mas é basicamente como uma série.
Uma das decisões tomadas foi o olho do Thor, que desapareceu em Thor Ragnarok e voltou durante Infinity War, já que nesse filme ele já tinha 2 olhos. Mas esse não foi o único ajuste feito, já que eles decidiram fazer Thor tal pai tal filho no que se refere aos olhos. Um tapa-olho pode ser bem legal, mas às vezes é difícil fazer um tapa-olho permanecer intacto durante cenas intensas de ação. Durante as filmagens, o tapa-olho de Chris Hemsworth continuava caindo até que decidiram desenhá-lo digitalmente. É claro que o tapa-olho da Guerra Infinita durou pouco, porque o Deus do Trovão rapidamente se depara com o notável colecionador protético e cleptomaníaco Rocky, que naturalmente tinha um substituto para os olhos do Criador de Trovões, que ele deveria ter lavado antes de colocar. O visual clássico do Thor para Marvel Comics é sem mangas. Se você quer ser o Deus do Trovão, você precisa mostrar suas grandes armas. Do ponto de vista das armaduras, pode não ser o ideal, mas as armaduras dos super-heróis sempre foram mais sobre aparecer melhor do que realmente proteger. Basta perguntar a qualquer guerreira das últimas décadas, a única coisa que a armadura delas protege é da censura. Na maior parte dos filmes da Marvel, o poderoso Thor também aproveitou para nos mostrar as opções sem mangas em seu guarda-roupa de armaduras. Thor arrasou nas armaduras sem mangas durante a maior parte de Ragnarok e todo o caminho da viagem para Nidavellir. Thor substituiu a arma que a sua irmã quebrou e fez uma das entradas mais épicas dos últimos tempos para mudar a maré na batalha em Wakanda. É assim que se atrasa de forma elegante. Falando em elegância, teve outra decisão do figurino que foi feita na pós-produção. Lutar contra o exército de Thanos é um negócio sério e concluíram que ele precisava de uma armadura de respeito, o que inclui mangas que foram adicionadas ao ator digitalmente. Deve ter sido prático para levar o Rock no ombro, porque com aquelas garras não deve ser nada confortável. Existe toda uma geração de Homem-Morcego no cinema. Homens-Morcego? Representações cinematográficas de Batman onde o Cavaleiro das Trevas não só não tinha superpoderes, mas também não tinha um poder básico que a maioria de nós temos, a capacidade de virar a cabeça para a esquerda e para a direita sem girar todo o corpo. Adaptar a fantasia de super-herói para as telonas sempre foi um processo complicado. O uniforme, que parece ser meio bobo nas páginas dos quadrinhos, vai parecer ridículo diante das câmeras? Será que dá pra criar uma roupa que tenha uma amplitude de movimento razoável e que aparente que o super-herói realmente pode combater um crime numa roupa que é pra isso? Mais importante, especialmente se você é o ator, é possível sobreviver a longos dias com essa roupa, pulando de um lado pro outro e parecendo descolado? Esses são os obstáculos que praticamente todos os filmes de super-heróis enfrentam. Quando se tratava da Pantera Negra e Guerra Civil, os irmãos Russo estavam preocupados por não conseguirem entender o que tornava o traje da Pantera Negra tão especial. Então, mesmo existindo um figurino no set que o ator e Bossman usaram, ele era apenas para ser usado como referência. A roupa foi efeito, durante o filme inteiro. A Vespa. Foram necessários muitos falsos começos para um dos membros fundadores e aquela que deu o nome aos Vingadores nos quadrinhos para que ela pudesse, finalmente, se juntar à Marvel. E ela nem chegou a se unir oficialmente aos Vingadores. Só fez parte da equipe porque se você passar por um portal para enfrentar Thanos, se torna um Vingador. Mas ela conseguiu chamar Steve Rogers de Cap. A super minúscula heroína com asas e punho atirador teve que esperar até o segundo filme de Homem-Formiga para se vestir, bem a tempo de ser incinerada por Thanos junto com metade do universo num sopro. Uma vez que ela foi apresentada em ação como Vespa de maneira apropriada, fomos levados a uma batalha épica, onde conseguimos ver as vantagens de poder mudar de tamanho nos fundos da cozinha de um restaurante chique. Brigas em restaurantes são uma marca dos filmes de ação, tipo bater em carrinhos de maçã do amor numa perseguição de carro. Para conseguir produzir uma luta com essa complexidade, onde ela muda de tamanho normal para miniatura e depois normal outra vez, é necessário um controle de ambiente que só se consegue fazendo tudo com efeitos. Paul Rudd é um mistério por si só. Ele está em toda parte, sendo charmoso, engraçado e parecendo ter encontrado a mesma fonte em que Dick Clark dormiu por anos para se manter com a mesma idade para sempre. O ator, mais conhecido por seus papéis na comédia, foi uma surpresa que imediatamente fez sentido quando foi anunciado que ele seria Scott Lang, o novo Homem-Formiga da Marvel. Quem seria melhor do que Rudd para interpretar o super-herói difamado que tem o poder de ficar pequeno? Mas ninguém ri quando ele fica grande. Bom, só o Lang. Ao contrário de alguns dos seus colegas, o traje de Lang na maioria das vezes é prático, até mesmo o capacete com temática de formiga. Tudo menos as lentes nos olhos. Como o seu tio estranho que usa a gíria hipster antiga e óculos fotocromáticos que parecem que
que nunca ficam 100% claros, as lentes de Scott Lang tiveram o tom de vermelho ajustado, porque, como o diretor Peyton Reed disse melancolicamente a Rod durante os comentários no DVD, Paul, você tem olhos realmente expressivos. Para controlar quanto dessa expressividade o público consegue ver, principalmente quando Scott reage quando o seu mundo cresce e colhe diante dele, as lentes foram adicionadas após a filmagem. Mas não podemos garantir que Rod não faça a piada do pavê igual seu tio estranho. Antigamente, quando tinha um show no intervalo da Super Bowl, mostrava um ex-membro de uma boy band e um membro da família Jackson. Era aparentemente normal as estrelas pop estarem apenas um ponto fora de sincronia, ou até mesmo cantar versões truncadas de suas músicas mais populares, tudo com uma coreografia estranha. E às vezes tinha um tubarão bêbado. Só que uma vez algo deu errado e uma parte do traje de Janet Jackson se mexeu, deixando mais à mostra do que a NFL e suas emissoras esperavam. E assim surgiu o termo nudez acidental, usado quando uma roupa revela mais do que deveria. A roupa de um super-herói pode deixar muito pouco para a imaginação, não importa quem seja o herói. E às vezes, isso faz parte do apelo. Mas olhando fotos dos bastidores, o usuário do Twitter Tolkien percebeu que um pouco demais foi revelado sobre Loki, ou especificamente sobre o ator Tom Hiddleston. Por isso, a parte de baixo de sua roupa teve que ser suavizada na pós-produção. Thor é o deus do trovão, mas pode ser que Loki seja o deus dos martelos. Quando um personagem ou uma equipe faz uma entrada ou se apresenta num layout em quadrinhos, eles fazem o que chamamos de página completa, onde a imagem ocupa uma ou duas páginas, geralmente com um balão de diálogo estilizado com o nome do personagem ou da equipe. Como ponto bônus, eles geralmente estão apoiados em alguma coisa ou em alguém. O universo cinematográfico da Marvel se esforçou para simular a introdução desse tipo nos filmes. Temos a cena épica dos opositores se unindo no aeroporto em Guerra Civil e uma cena de ataque um pouco mais estranha que abre a Era de Ultron. No entanto, a melhor das cenas inéditas dos heróis do MCU é a gravação em 360 graus do primeiro filme dos Vingadores, quando a equipe finalmente se reúne para lutar contra os Chitauri e Loki quando eles invadem Nova York. Foi realmente épico ver nossos heróis finalmente se juntando, mesmo que tivéssemos que esperar mais 7 anos para ouvir as palavras juntos. Só que não eram todos, e foi em Atlanta e não em Nova York. Capitão, Hawkeye, Viúva Negra e Thor estavam lá. Mas o Hulk e o Homem de Ferro foram desenhados, assim como Nova York sendo lentamente destruída. Esses são alguns usos do CGI que você pode ter perdido. Na batalha entre quais são os melhores efeitos práticos ou digitais, fica cada vez mais claro que é a combinação dos dois que ajuda a criar um filme perfeito e espetacular. Conta aí pra gente quais são os seus efeitos ocultos favoritos nos filmes da Marvel. Escreva nos comentários e por que não aproveita para se inscrever? Os vídeos mais recentes vão chegar digitalmente na sua caixa de entrada. Obrigado por assistir!